noite, povo de Deus, graça e paz a todos, né? Mais uma vez estamos aí contigo, com cada um que tem estado conosco aí, que tem acompanhado a nossa página, né? Estamos no início, louvado ao nome do Senhor Jesus, já estamos aí vendo pessoas se inscrevendo e eu glorifico a Deus pela tua vida. Espero que os vídeos ao qual nós estamos aí fazendo venham alcançar o propósito e o projeto que é justamente alcançar a tua vida e abençoar, querido. Falar de um Deus que é maravilhoso, um Deus que é vivo, um Deus que realiza sonhos, que realiza, aleluia, a bênção sobre nossas vidas e acima de tudo, que nos ama, né? Eu gostaria mais uma vez de falar para vocês uma outra palavra daquilo que é o nosso Deus. Eu gostaria de estar citando com você peço para você que você venha me acompanhar na palavra de Deus, certo? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá em Juízes, capítulo 7, queridos. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada e com ele todo o povo que estava com ele, que havia, e acamparam-se junto à fonte de Hadad, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o lado do monte do outeiro. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Versículo 3, queridos, nos fala assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, essa palavra ela é tremenda. A Bíblia nos relata, se você for acompanhar desde o início, que em determinado momento o povo se corrompeu e o povo começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Se você for ver no início do capítulo 6 ali, você vai ver que o povo ele começa a se desviar de Deus. E em determinado momento Deus entrega este povo para com que os medianitas venham fazer algo contra a vida deles, e eles começam a sofrer, começam a padecer. Mas o nosso Deus, ele não coloca esse povo para sofrer simplesmente. Ele coloca esse povo para que eles possam entender, aleluia, a grandiosidade do nosso Deus. Você vai ver que muitas coisas passam e de repente Gideão ele se levanta e ele começa a fazer alguns questionamentos. E dentro desses questionamentos, queridos, aleluia, ele pergunta, aleluia, o nosso Deus ele fez tantas coisas no passado, será que Deus não pode fazer no presente? Será que Deus não pode realizar tantos feitos que ele fez no passado, hoje novamente? Queridos, ele faz um questionamento e dentro deste questionamento, queridos, a palavra de Deus nos fala que o anjo do Senhor se coloca sobre um carvalho que ali estava, próximo àquele lagar onde estava Gideão malhando trigo. E aí a Bíblia nos relata o seguinte: conforme ele vai conversando e a história vai se descrevendo, queridos, de repente o anjo se apresenta a ele e fala: olha, você é um varão valoroso, né? E a história se desenrola e de repente Deus fala: olha, eu vou usar você para libertar o povo. E Gideão, queridos, ele lança um decreto sobre toda Israel e 33 mil pessoas se reúnem perante ele. A Bíblia nos relata que segundo essa ordenança a qual Deus coloca no coração dele, querido, de repente ele faz algo maravilhoso e as bênçãos de Deus começam a acontecer. Mas Deus, olhando para este povo, segundo os versículos ao qual nós lemos aqui, ele se levanta de madrugada e ele reúne um povo juntamente com ele, eram 33 mil homens. E Deus olha para a quantidade daquele povo e fala: olha, certamente são muitas pessoas, é muita gente, né? Eu vou estar fazendo uma seleção. E vai se desenrolando, queridos, e a história ela vai tendo um final que você muitas vezes olha para esse final e começa a se questionar. A Bíblia nos relata que desses 33 mil, Deus faz uma ordenança e desses 33 mil, aquele que era covarde era para voltar para trás. 22 mil eles voltam para trás. Quase 23 mil pessoas, eles voltam para trás. A Bíblia relata que ficam 10 mil pessoas, em torno de 10 mil e alguma coisa, para trás. Esses são corajosos. E a Bíblia nos relata que novamente sendo consultado a Deus, Deus questiona o homem Gideão e novamente fala: é muita gente ainda. Manda com que esses vão até o ribeiro e bebam água. Aquele que simplesmente abaixar, fizer uma conchinha com as mãos e beber água, esse coloca à esquerda. Aquele que simplesmente se deitar e pegar um pouco d'água e lamber essa água, esse coloca à direita. Queridos, a Bíblia nos relata que de repente vai sendo feita essa seleção.
E das pessoas que ali estão, queridos, somente 300 pessoas, eles se agacham e lambem as águas e começam a olhar para um lado e para o outro como forma de vigilância. Perceba aí, aleluia, que existe um mistério de Deus. Eu gostaria de falar sobre este mistério no dia de hoje, né? E são 3 questionamentos que nós vamos falar nessa noite. O primeiro deles, aleluia, que tipo de povo você tem sido na presença de Deus? Que tipo de pessoa você tem sido na sua vida? E eu não quero falar somente sobre Deus, querido. Eu não quero falar somente, aleluia, sobre o povo de Deus. Eu quero falar como um todo sobre aqueles que estão não somente dentro da igreja, mas aqueles que são povo de Deus e que estão realizando coisas na sua vida. Queridos, que tipo de pessoa você tem sido? Que maneira você tem agido? De que forma você tem entrado para realizar coisas na sua vida? Eu quero citar o primeiro povo, querido, é aquele que muitas vezes a gente reúne e quando se reúne existe uma multidão junto conosco. Quando a gente faz uma ordenança, milhares de pessoas, ou centenas, ou dezenas de pessoas que se julgam nossos amigos e que querem estar conosco, muitas vezes se reúnem. Essas pessoas, dentre elas, existem 3 classificações de pessoas. A primeira classificação dessas pessoas seriam os covardes. Esses são aqueles que querem ver o movimento, é aqueles que vêm porque alguém falou, ele ouviu falar, ele ouviu alguma coisa que estava acontecendo, mas na hora que a coisa pega, na hora que realmente vem o aperto, na hora que vem uma atitude que tem que ser tomada, são as primeiras pessoas que abandonam o barco. São aquelas pessoas que muitas vezes estão contigo, querido, mas na hora que bate a provação na tua vida, na hora que bate o problema, que as tristezas batem, que a depressão se achega até você, querido, são as primeiras pessoas que te abandonam porque você dá problema, porque você é uma pessoa que não é constante, porque você é uma pessoa que muitas vezes tem feito algo que muitas vezes essa pessoa não tem força de realizar. Esse tipo de pessoa, querido, aleluia, é a primeira pessoa a ir embora, é aquela pessoa que só faz quantia, que estão dentro da igreja, mas que não querem ajudar ninguém, que somente querem ficar sentado, que querem simplesmente estar ali, mas não querem realizar nada para Deus. Esse tipo de pessoa, querido, é aquele que muitas vezes ele mais atrapalha do que ajuda, porque muitas vezes ele não faz para ajudar, mas critica quem está fazendo. Esse tipo de pessoa, se você for uma dessas pessoas, querido, reveja os seus conceitos, porque muitas vezes eles vão tirar de você muitas oportunidades na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. O segundo povo, querido, o segundo tipo de pessoa são os corajosos. A Bíblia nos relata, aleluia, que daquelas 33 mil pessoas, louvado é o nome do Senhor Jesus, ficam 10 mil. Dessas 10 mil pessoas que ficam, queridos, são pessoas corajosas, são pessoas que quando, aleluia, a liderança fala vamos, ela vai. Quando a liderança fala faça, ela faz. Quando a liderança, aleluia, quando as pessoas que estão ao redor, aleluia, falam, olha, está se levantando um problema, eles se colocam de pé, pegam um escudo nas mãos e falam, olha, eu estou aqui para toda a obra, eu estou aqui para realizar, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui, aleluia, para fazer, aleluia, somar ponto contigo. Pode vir 10 contra nós, aleluia, se nós estamos em 2, nós vamos garantir o nosso, porque certamente, aleluia, eu não vou retroceder os meus pés, querido. Esse tipo de pessoa, aleluia, é aquele que você pode contar, pode ligar de madrugada, querido, é aquele pastor que quando você liga de madrugada, ele atende o telefone, ele não pergunta quem é, ele fala, irmão, pode falar qual é o problema que eu vou te ajudar, pode falar qual que é, aleluia, o obstáculo que eu vou te ajudar a saltar sobre ele, pode se levantar, aleluia, contra os problemas que eu vou fazer, aleluia, as coisas acontecerem na tua vida, louvado é o nome do Senhor. Esse tipo de pessoa, querido, é aquele que você pode ter certeza que vai estar contigo na prova e na peleja, mas existe uma situação que o corajoso não pode enfrentar, querido, é aquela do sobrenatural, é aquela, aleluia, que vai além do espiritual, louvado é o nome do Senhor, é aquela que a pessoa não tem como adentrar, são os muros, são os limites. Quando você vê Salmo 119, verso 96, querido, fala, aleluia, que existe um limite para toda a perfeição, ou seja, todo aquele que busca algo de Deus, quando ele chega, louvado ao nome do Senhor, na presença de Deus, querido, ele muitas vezes, ele não compreendendo materialmente, aleluia, se ele não tiver um projeto e um propósito, ele não consegue passar dali. A coragem vai no limite, queridos, a coragem vai até um determinado ponto, a coragem vai até onde muitas vezes nós não entendemos, a coragem vai até, aleluia, muitas vezes onde nós não compreendemos, nós entramos num campo, aleluia, que muitas vezes este
este campo vai ser minado e muitas vezes você não vai compreender para onde você vai. Você vai olhar para um lugar que muitas vezes não tem para onde você correr. E às vezes a coragem, queridos, ela fica parada. Muitas vezes ela não vai alcançar coisas que ela não enxerga. O corajoso, ele vai de encontro àquilo que ele enxerga. O corajoso vai de encontro àquilo que está se levantando. Mas existem pelejas e provas que nós não conseguimos vencer se porventura nós não vermos. O corajoso, ele fica barrado neste ponto. Tem muitos corajosos dentro da igreja, querido, mas ele não tem força de enfrentar aquilo que é espiritual quando ele não enxerga. Louvado é o nome do Senhor. Pastor, que terceiro povo é esse, querido? Terceiro povo é aquele, aleluia, que Deus manda selecionar, lambendo as águas, vigiando e principalmente fazendo coisas que ninguém faria. Quem de nós, porventura, chega no rio para beber água muitas vezes e começa a lamber a água? Você, porventura, quando você vai beber água em algum lugar que seja, que a água esteja corrente, esteja dentro de um rio, você vai beber a água lambendo? Não. Muitas vezes nós pomos a mão, fazemos uma conchinha com as mãos e bebemos a água desta maneira. É muito mais rápido e prático. Só que Deus não quer somente ver isso dessas pessoas. Ele sabe que eles são corajosos e alguns deles vigiam. Alguns deles olham, aleluia, e quando vai beber água, principalmente, queridos, a gente abaixa a guarda. Nós abaixamos a nossa guarda e ali a palavra de Deus nos fala que aqueles homens que se deitam sobre as águas e começam a lamber as águas, eles abaixam para beber as águas, mas vigilantes. Ou seja, eles começam a lamber a água como cachorro, querido. E é uma coisa interessante, né? Se você ver uma pessoa bebendo água dessa maneira da tua frente, querido, certamente você vai falar, esse aí é louco, né? Esse aí é maluco, né? E eu quero dizer para você justamente deste povo, querido, o povo louco, o povo maluco por Deus, o povo que busca um Deus, aleluia, de uma forma maluca, de uma forma doida, de uma forma que muitas vezes a gente não compreende. Ser louco, aleluia, na presença de Deus faz toda a diferença, querido. Muitas vezes nós podemos ser covardes em algumas situações, porque nem todas as situações nós temos coragem de enfrentar. Fazemos parte do povo de Deus, mas muitas vezes ficamos em silêncio dentro da igreja, ficamos em silêncio no banco, ficamos em silêncio muitas vezes até na empresa que nós trabalhamos, na escola que nós estamos estudando, mas existem momentos, aleluia, que o povo de Deus, aleluia, aquele que tem coragem, ele vai buscar algo diferente, e quando nós temos coragem, nós fazemos coisas diferentes, querido. Mas eu quero dizer para você que o maluco, além dele fazer coisa diferente, ninguém detém ele, porque muitas vezes existem situações que nós falamos, olha, eu sou corajoso, mas eu quero uma estratégia, eu quero um ponto diferente para poder, eu quero saber exatamente o que está acontecendo do outro lado. Mas o crente que é maluco, que é louco, queridos, aleluia, é um homem como se fosse Davi de repente na vida dele, ele chega com alguns queijos nas mãos para poder entregar para o chefe da guarda para saber o que os irmãos estavam fazendo. Perceba que o pai de Davi, aleluia, ele quer certamente saber notícia dos irmãos, mas a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus quer ver um gigante tombando. Eu quero dizer para você que Davi chega, queridos, aleluia, para entregar e saber notícia dos irmãos. Ele olha e vê os irmãos todos escondidos atrás da rocha, mas eu quero dizer para você que o que chama a atenção de Davi não é os irmãos escondidos, covardes atrás das rochas, não. É um homem que se levanta desafiando a Deus e falando contra Deus. Sabe o que eu vejo ali, queridos? Eu vejo um jovenzinho louco, aleluia, de aproximadamente 1,50 m de altura, com aproximadamente, aleluia, cabelos vermelhos, com a pele toda sardente, fraquinho, franzino, com uma funda nas mãos, não sei por que ele leva a funda, querido, mas aleluia, existe um projeto e um propósito de Deus. Muitas vezes você sai com armas nas mãos que sequer sabe que vão ser armas, e eu quero dizer para você que quando ele sai, ele encontra aquele gigante, ele começa, aleluia, a olhar primeiramente para aquele homem e ouvir o que ele está falando. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos que ser loucos para ver uma atitude, nós temos que ser loucos porque o gigante muitas vezes tem afrontado a tua família, tem entrado no meio do teu casamento, no meio do teu lar, tem entrado no meio do teu namoro, tem entrado no meio do teu trabalho, tem entrado no meio da tua parentela, tem entrado no meio das pessoas que você ama, querido, tem atrapalhado, aleluia, você de ser feliz, você de alcançar os teus objetivos e alcançar os teus alvos, e o alvo de Deus, aleluia, é alcançar a tua alma, louvado ao nome do Senhor. Muitas vezes não percebemos isso, muitas vezes não entendemos isso, e porque não entendemos, muitas vezes nós barramos o ministério de Deus na nossa vida, mas eu quero que você perceba nessa noite, Deus está esperando não você somente
somente, aleluia, ser corajoso, mas está esperando você ser louco, querido. Essa enfermidade que você está passando, ou que alguém da tua família está passando, querido, e você não está aceitando, você está falando, Senhor, eu vou levantar de madrugada, eu vou orar, mas essa enfermidade vai sair. O médico olha para você e fala que você é louco. Deus olha para você e fala, olha, você tem valor, você é valoroso. Muitas vezes, aleluia, nós olhamos com os nossos olhares, nós falamos, olha, não tem nada ali, mas eu quero dizer para você, Deus quer que você enxergue o que não era para ser enxergado, querido. Deus quer que você veja o que não era para ser visto, sabe por quê? Porque você vai trazer à existência aquilo que Deus está falando para você, o que você não pode, eu posso, o que você não consegue, eu consigo, o que você não alcança, eu alcanço. Está, aleluia, muito alto para você, mas para mim, aleluia, eu olho para baixo e pego, aleluia, com as mãos esticando para baixo. Eu quero dizer para você, aleluia, não se conforme com o problema, não se conforme com a dificuldade, não se conforme com a enfermidade, não se conforme com as dificuldades que a vida tem te colocado, querido. Deus está falando para você neste momento, aleluia. No passado houve a necessidade de se abrir o mar vermelho para que o povo passasse do outro lado. Deus fala para você, se você for louco o suficiente, você vai caminhar sobre as águas, você vai experimentar o que ninguém experimentou, aleluia, a não ser Pedro, aleluia, e o nosso próprio Jesus. Deus fala para você, aleluia, eu fiz grandes obras, mas você vai fazer coisas iguais às que eu fiz e maiores. Deus fala para você nessa noite, aleluia, nessa tarde ou de manhã, não sei que horário você está vendo este vídeo, tenha convicção, aleluia, que se Jesus venceu o mundo, aleluia, é para você, aleluia, permanecer em vitória e bênção, querido. Não é para tentar vencer de novo, aleluia, porque nós já vencemos, aleluia, através do plano de salvação de Deus, através do plano de graça e de vitória do nosso Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, permaneça em fé, permaneça em vitória, permaneça na graça, permaneça na autoridade de Deus, porque Deus vai fazer coisas grandes e firmes através de ti, querido. Não está acreditando não, aleluia? Olha, eu quero dizer para você, seja louco, querido, seja louco, aleluia, olha para o teu problema agora e fala, olha, esse problema não é mais meu, aleluia, deixa ele de lado, querido, e fala, olha, a partir de agora a minha rua é outra, o meu caminho é outro, aleluia, este caminho que só estava me machucando, me entristecendo, me aborrecendo, neste momento não vai mais ser, porque Deus vai fazer coisas grandes através de você, querido. Gideão recebeu vitória porque ele foi louco e recebeu, aleluia, através da loucura, a bênção e a graça de Deus. Deus nos fala que a loucura do homem é a sabedoria de Deus, aleluia, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem, e a sabedoria do homem, queridos, aleluia, é loucura para Deus, ou seja, aquilo que você acha que é, querido. Mas pastor, eu estudo exatas na faculdade, eu quero dizer para você que se Deus quiser fazer 2 mais 2 dá 3, querido, Ele realiza e ainda te prova que verdadeiramente é, porque o nosso Deus, quando se pergunta quem Ele é, Ele fala, eu sou, ou seja, querido, nessa noite, aleluia, larga esse momento, aleluia, que você tem olhado e falado, olha, tá difícil aqui, e coloca nas mãos de Deus e toma aquilo que Deus vai entregar para você, porque o jugo vai ser suave e leve, amém? Eu glorifico a Deus, peço para você, e se inscreva no canal, vai dando um joinha aí, vai dando like, querido, aleluia, para que esse vídeo possa entrar em mais lares o possível, louvado é o nome do Senhor. Nós vamos estar, aleluia, saqueando o inferno e declarando vitória, guerra contra o adversário, para que o nome de Deus seja louvado, querido. Eu te desafio neste momento, louvado é o nome do Senhor, busque a presença de Deus, querido, porque não está mais tendo tempo, nós não temos mais tempo de olhar para as coisas como muitas vezes olhávamos antigamente. Eu quero dizer para você, está no momento de você buscar coisas firmes para a tua vida e ser abençoado e impactuado em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e louvado é o nome do Senhor. Esteja se inscrevendo no canal aí e abençoe, aleluia, a vida de outras pessoas. Comece a compartilhar esse vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor nessa noite. Fica com Deus, um forte abraço, aleluia, e continua, aleluia, na perseverança com Cristo. Amém?